A Ele nós podemos encher o nosso pulmão de ar e dizer com todo fervor, glória a Ele hoje à noite. Vamos dizer, glória a Deus, aleluia. Então, queridos, é com alegria que eu quero compartilhar algo com vocês hoje à noite. Eu posso dizer que hoje vai ser dado um basta na vida de muita gente. Aquilo que o diabo está perturbando, coisas que você tem tentado sair, coisas que você tem orado, obrigada meu amor, e não tem conseguido, mas hoje à noite você vai sair daqui com uma convicção que vai tirar dessa situação, amém, queridos? Então fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu confio na tua unção, eu confio naquele que me chamou, eu confio naquele que me estabeleceu, aquele que me ungiu. É para ti toda glória, é para ti toda honra, Senhor. Não é nada para nós, não é para nossa exaltação humana, mas é para tudo para ti, Senhor. Muito obrigada pelos resultados nessa noite, muito obrigada pelas mudanças de paisagens, muito obrigada, Pai, pelas pessoas que vão se levantar em autoridade hoje à noite, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Eu gostaria que você fosse lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Eu quero ler a partir do verso 21. Marcos, capítulo 1, verso 21. Segundo livro do Novo Testamento, Marcos, capítulo 1, verso 21. Quem achou? Quem não achou, diga, me espera. Então os outros eu acredito que acharam. Olha só, diz assim: depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Essa palavra, essa pessoa que entrou em Cafarnaum e logo que entrou, mesmo no dia de sábado, e foi ensinar na sinagoga, é Jesus. Foi ele que entrou nesse contexto, nessa condição. E o interessante é que quando ele começou a pregar na sinagoga, algo aconteceu em meio à pregação de Jesus. Veja o que aconteceu no verso 22. É interessante que quando a gente lê um verso da Bíblia, parece que ele entrou em Cafarnaum, na mesma hora ele já estava na sinagoga. Não, queridos, isso é uma forma de expressar, mas isso tem um tempo. Primeiro ele chegou, talvez ele tomou um banho, talvez ele se reuniu com alguém, vamos orar antes da ministração, mas a verdade é que ele entrou na sinagoga e pregou. Amém? E no verso 22 diz que essa pregação de Jesus, ela teve um efeito bem interessante. A Bíblia diz que as pessoas que estavam naquela sinagoga, prestando atenção à pregação de Jesus, a Bíblia diz no verso 22, olha o que a Bíblia diz: maravilhavam-se da sua doutrina. Amém? Então não era simplesmente uma pregação, as pessoas não estavam ali maravilhadas porque era Jesus, não, as pessoas estavam maravilhadas pelo que saía da boca dele, amém? Então o interessante é que as pessoas ficaram maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Amém? E o texto termina dizendo o seguinte: e não como os escribas. As pessoas ficaram maravilhadas com a doutrina de Jesus, não simplesmente pela eloquência, até porque o texto diz que eles ficaram maravilhados com a doutrina, porque ele pregava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então significa dizer que eles, vendo a pregação de Jesus, e quando eles comparavam a pregação dos escribas, havia uma diferença gritante.
E a diferença aqui não estava na eloquência de como eram colocadas as palavras. A distinção estava aqui, que fez com que as pessoas ficaram de boca aberta, maravilhada, era porque ele pregava diferente dos escribas, porque ele pregava com autoridade. E quando nós vamos estudar sobre quem são os escribas, no dicionário Strong, no original, você vai ver, olha o interessante do quem são os escribas. Porque se a Bíblia diz assim, olha, eles estavam maravilhados, porque ele ensinava, ele pregava como quem tem autoridade, não como os escribas. Então bora ver quem eram os escribas. Vamos estudar um pouco quem eram essas pessoas. A Bíblia diz que os escribas eram pessoas versadas na lei mosaica e nas escrituras. Eles eram intérprete e eles eram professor. Então, eles conheciam a palavra. Eles eram doutores, eles eram professores, eles conheciam as escrituras. A Bíblia diz também, o dicionário, quando se fala de escribas, o dicionário diz que eles examinavam as questões mais difíceis e delicadas da lei, a ponto de até acrescentar a lei mosaica decisões sobre vários tipos de situações, com a intenção de elucidar seu significado e extensão, e faziam isto em detrimento da religião. Como o conselho de homens experimentados, ou seja, os escribas, além de conhecedores, além de serem experimentados na palavra, eles tinham autoridade em uma certa área. Eles podiam tomar algumas decisões bem delicadas acerca de algumas situações. Mas mesmo assim, quando eles pregaram, e Jesus também, houve uma diferença. Não foi simplesmente a diferença que as pessoas que estavam recebendo o ensino e a palavra, a ministração de Jesus, não foi por causa simplesmente de como estava sendo ministrada a palavra. É porque ele pregava diferente dos gentios. Diferente dos escribas, que eram conhecedores, que eram professores, que conheciam a lei mosaica, como diz no Nordeste, de cabo a rabo. Eles tinham inclusive autoridade para definir algumas coisas. Amém, queridos? Esses eram os escribas. Diga comigo, os escribas eram homens experimentados, professores, estudiosos. Mas o que chamou a atenção daquelas pessoas na sinagoga não era simplesmente alguém experimentado, não era alguém eloquente, não era alguém conhecedor da teologia. O que nós estamos precisando hoje, para que as pessoas fiquem maravilhadas quando palavra saia da nossa boca, não é simplesmente o ensino, não é simplesmente uma pregação cheia de conhecimento. O que vai fazer as pessoas ficarem maravilhadas é a autoridade que ela sai da sua boca, é o resultado que ela faz na sua vida. E foi exatamente isso que fez a diferença. E a Bíblia diz que eles olharam para a pregação de Jesus e disseram, esse aí prega diferente dos escribas, porque ele prega como quem tem autoridade. E essa palavra autoridade no dicionário, no grego, ela significa eusósia, que significa poder de escolher, liberdade de fazer como se quer, licença ou permissão, poder físico e mental, habilidade ou força com a qual alguém é dotado, que ele possui ou exercita. O poder da autoridade ou influência e do direito ou privilégio é o poder de reger, é o poder de governar, o poder de alguém de quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas pelos outros. Isso é a palavra autoridade na Bíblia. Amém?
Então é muito bom a gente saber que a ministração de Jesus, ela foi vista como uma ministração diferente dos demais, porque ele pregava com autoridade. E você pode estar pensando, sim, mas também era Jesus. Era o Filho de Deus. Ele veio com esse propósito, sim ou não? Até porque era Jesus. Mas, queridos, nós vamos ver algumas coisas até o término dessa ministração. Amém? Mas uma coisa eu quero que você já guarde no seu coração. A ministração de Jesus foi diferenciada dos escribas, porque não era simplesmente uma palavra cheia de teologia, cheia de conhecimento e cheia de doutrina. Era uma palavra, um ensinamento cheio de autoridade. E isso fez com que as pessoas ficaram maravilhadas. No verso 23 diz o seguinte: sempre que nós pregamos, é bom quando nós pregamos e ensinamos de acordo com aquilo que está no coração de Deus, a palavra, ela é confirmada com sinais. Amém? Então as pessoas olharam para Jesus e disseram, rapaz, esse cara aí é diferente. Ele prega como quem tem autoridade. Mas aí eles iam ver que Jesus não prega como quem tem. Eles iam ver que Jesus tem. E à medida que Jesus ia ensinando, à medida que Jesus ia pregando, de repente a Bíblia diz no verso 23 que não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus o Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Quando alguém tem autoridade, quando alguém tem aliança com Deus, até o Satanás sabe de onde você veio. Você pode dar um glória a Deus? Sabe que o diabo é para olhar para mim e para você e distinguir quem somos. Sabe que o diabo é para olhar para mim e para você e ver o sangue de Jesus. E quando o endemoniado estava lá, ele já conseguiu distinguir. Ei, peraí, dentre todo esse povo aqui, só tem um que vai me perturbar. Porque aquele jovem possuído de demônio disse, meu Deus do céu, para que me levaram para a sinagoga, cheio de crente enjoado, cheio de escriba, de fariseu, estudiosos, cheio de poder. Não, não, não. Ele distinguiu que no meio daquela sinagoga só havia um. Não era estudioso, não era teólogo, não era doutor da lei, mas era alguém que sabia quem era, o que podia e o que fazia no nome de Jesus. Aquele que sabia o que veio fazer. E sabe que nós precisamos ser reconhecidos pelo inferno? E nós não podemos ser apenas reconhecidos com a roupa que nós vestimos, com a Bíblia debaixo do braço. Nós temos que ser reconhecidos com a vida e a nossa atitude. Não é saber apenas, é viver uma vida de autoridade. Amém, queridos? E a Bíblia continua dizendo no verso 25, mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai desse homem. Então, o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Aquilo que para os membros daquela sinagoga era alguém que pregava como quem tem, eles viram na prática que ele não pregou como quem tem, ele provou que tinha. E é chegado o tempo da igreja do Senhor se levantar, não simplesmente como alguém que prega, como alguém que conhece a palavra, como alguém que conhece as escrituras, como alguém que tem autoridade, mas na hora do vamos ver, perna para quem te quero. Não, queridos, é na hora do aperto, das aflições, é na hora das ameaças, é na hora das calúnias, é diante das circunstâncias, das enfermidades, dos diagnósticos, que nós temos que mostrar quem nós servimos, a autoridade que nós temos.
a Bíblia diz no verso 27, todos se admiraram. A Bíblia diz no verso 22 que alguns se maravilharam com o que ele pregava. Mas depois que o endemoniado foi livre, a Bíblia diz, todos os sinais vêm alcançar o que a pregação não consegue. As evidências, as práticas, os milagres daquilo que nós estamos pregando vai fazer com que todos vejam de que lado nós estamos. E a Bíblia diz, todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere, rápido, a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Até esse dia, ninguém, como homem, havia expulsado demônios. Teve harpa sendo tocada e demônio saindo. Mas a autoridade de alguém expulsando foi a primeira vez na Bíblia. Por isso que as pessoas ficaram uma na outra. O que é isso, hein? Tu viu que o homem falou e os demônios desapareceram? Até então, os demônios faziam festa e não tem quem botasse ele no canto deles. É por isso que no livro de Malaquias, capítulo 3, a Bíblia diz, olha, Deus dizendo, aqueles que dizimam, aqueles que ofertam, eu repreenderei o devorador. Até então, só quem podia repreender Satanás, demônios, devorador, era Deus. Até Jesus. Por isso que foi algo que chamou a atenção daquelas pessoas. Que alguém endemoniado saiu e o povo ficou, pois até os demônios obedecem a esse homem. Pois não é que ele tem autoridade mesmo? E eu pergunto a você, enfim, nesse verso 27, quando diz, quem vê a ser isto? Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Eu pergunto, isso era uma nova doutrina? Sim ou não? Era uma nova doutrina. Porque ninguém se expulsava demônios, a não fosse Deus. E essa nova doutrina, ela nada mais é do que a doutrina que Jesus inaugurou, chamada a doutrina da autoridade. Era uma nova doutrina, sim. E porque Jesus, minha irmã, quando ele falou sobre aquilo, a castra de demônio que só saía com jejum e oração, porque ele ainda não tinha ido. E nós vamos entender isso. Porque tem muito crente que está nessa dimensão apenas de escribas e fariseus, conhecendo apenas a lei, conhecendo que Deus é bom, que Deus é pai, que Ele pode, mas na hora que a situação vem para você, você vai correr tentando uma solução, e até às vezes correr em bater em portas que não eram para ser batidas. Porque quando você sabe quem você é em Deus, você não precisa estar batendo nas portas, nem atrás de coisas que vão alimentar ou solucionar a sua emoção.
Porque quando nós estamos em Cristo, nós não precisamos de plano B. Quem precisa de autoajuda, quem precisa de plano B, é porque não conhece a autoridade, nem conhece o Deus que serve. Porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós temos autoridade para destruir as obras do diabo. Nós temos domínio sobre os nossos pensamentos. Nós temos, mas é porque eu fui muito sofrido, eu vim de um lar destruído, desde criança eu tive muita palavra maldita. Queridos, a maldição acaba em Cristo. Quer dizer que essa igreja aqui não prega sobre regressão? Não. Em Cristo não precisa disso. Essa igreja não prega sobre cura interior. Prega em Cristo, a cura interior se encerra. Nós não precisamos de um plano B. Nós precisamos de autoridade. Nós precisamos conhecer esse Deus. Nós precisamos de domínio. Minha irmã, sabe, queridos, eu nasci na macumbaria. Minha mãe era uma das líderes do Nordeste. Minha mãe tem livro com participação em Chico Xavier nos livros. Todo ano minha mãe ia para Uberaba. Eu era cambona de Preto Velho. Eu nasci num lar totalmente desestruturado por causa da doutrina que foi implantado nas nossas vidas, de destruição. Somos 7 irmãos, 6 já se separaram, estou no 2º, 3º casamento. Ai meu Deus, você precisa fazer um curso. Não, eu não preciso fazer um curso. Eu decidi quebrar a estatística. E o meu casamento, só quem vai separar é a morte ou Jesus voltando. Sheila, mas é porque você na sua infância, assim você foi filha da velhice, você sofreu muito, você não teve um pai. Meu irmão, eu não tive as condições que uma criança podia ter, mas em Cristo, Ele restaurou a minha sorte. Ele mudou tudo isso e pouco me importa o meu passado. Se o meu Deus diz que esqueceu, para que eu preciso ficar lembrando? Amém, queridos? Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Sim, mas vamos para a gente. Marcos, você está em Marcos capítulo 1. Vá para Marcos capítulo 22. Não desconsidero, queridos, outros tipos de ajuda. Mas essas ajudas vêm exatamente para quem não conhece. O conhecimento liberta. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade. João 8,32. E a verdade, quem liberta? Quem liberta? A verdade. Meu irmão, se a verdade não libertar alguém, não vai ser um curso, não vai ser uma terapia, não vai ser uma medicação, não vai ser uma mudança de cidade, não vai ser um casamento, não vai ser um emprego, porque a Bíblia diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, queridos? Vamos lá? Marcos 16, verso 17. Jesus falando: estes sinais. Acharam? Vamos a partir do versículo 15. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Diga comigo: hão de acompanhar. Eu não preciso ir atrás. Eu não preciso ir atrás de palavra profética. Eu não preciso ir atrás de alguém que está no monte. Eu não preciso ir atrás de uma cartomante gospel. Não. Quem crê e for salvo, estes sinais acompanharão. Do jeito que o sinal acompanhou a mensagem de Cristo, estes sinais é para acompanhar a minha vida e a sua. Sheila, quer dizer que você está dizendo que é pecado a gente chamar um pastor, um homem de oração? Rapaz, se tu não puder expulsar um demônio, tem alguma coisa errada na tua vida.
ou falta de conhecimento. Mas hoje você vai perder a falta de conhecimento, porque a Bíblia diz que no nome de Jesus é que se expulsa demônio. E ele disse: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Vixe, meu Deus, quer dizer que essa igreja aqui fala em línguas? Fala. Porque a Bíblia diz que é para quem crê. E só quem crê está aqui. Tudo que a Bíblia diz que é para a gente, nós estamos dentro. Se a Bíblia diz que esses sinais é para quem crê, então nós vamos ver aqui dentro gente demônio sendo expulso. Nós vamos ver aqui pessoas falando em línguas. Nós podemos pegar serpente e escorpiões, e nada vai mortífero se a gente beber, não vai causar dano algum. Se impor as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Vixe, quer dizer que essa igreja é de cura? É. A gente está aqui simplesmente fazendo o que Jesus ensinou. Ele disse: se crer, expulsarão demônios. Se crer, falarão novas línguas. E vai acompanhar. Aleluias. Diga comigo: vai acompanhar aqueles que creem. Existe um grupo selecionado, restrito, que vão ver esses sinais o acompanhando. Não acompanha qualquer um. Não acompanha o fato de alguém ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor, professor do Rema, graduado do Rema, vai acompanhar. Não. Existe um grupo seleto aqui que vai acompanhar. É para quem crê. Não importa sua estrela, não importa seu cargo, não importa sua eloquência. O que importa é você crer e saber quem você é. Aí sim vai te acompanhar. Em meu nome, todas essas coisas são para nos acompanhar. Jesus veio realmente trazer uma nova doutrina, que é a doutrina da autoridade do crente. Nós não precisamos mais de nada para resolver alguma situação que não seja o nome dele. Sheila, mas eu orei em nome de Jesus, não resolveu, pois foi sem fé. Porque ele disse: se crer, vai acontecer. Se crer, vai acompanhar. E seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se Deus disse, está feito. E ponto final. Amém, queridos? Diga comigo: os sinais devem acompanhar. E não devemos viver atrás dos sinais. A gente aprende desde criança na matemática que a ordem dos fatores não altera o resultado, que não altera o produto, sim ou não? E aí a gente quer às vezes trazer as nossas experiências naturais para as coisas espirituais e não bate. A Bíblia diz que vai acompanhar. Uma coisa é te acompanhar e outra coisa é você viver atrás. Não precisa fazer força. Aqueles que creem, os sinais acompanharão onde você anda. Você vai vendo pessoas sendo livres, pessoas sendo salvas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas. Eu não preciso sair dizendo: eu sou de Deus, eu sou mulher de Deus, eu sou mulher de oração, viu? Olha, eu sou profeta, olha, eu sou... Não, na hora que a gente abre a boca com poder. Não é a roupa que a gente veste, não é a igreja que a gente pertence, é simplesmente crer no que Jesus disse. Esses sinais acompanharão. Amém, queridos? Gato mia, cachorro late, crente tem autoridade. E é por isso que o Espírito de Deus me disse hoje à tarde. Desde ontem eu fui fazer uma visita a uma pessoa crente, um casal de Deus. E ela estava passando por alguns problemas. E ela perguntou se eu podia fazer uma visita. E alguns meses ela vinha, voltava, o problema vai e volta, vai e volta.
E a gente ajudando, a gente orando, a gente crendo, declarando. E quando ela me mandou uma mensagem, o Senhor disse: vá lá e dê um basta. E eu quero te dizer hoje, chegou a hora de você dar um basta. Eu não sei que área, se é no teu casamento, se é nos teus filhos, se é nas tuas finanças, se é nos teus negócios, se são nas tuas emoções, não sei o que for, mas o que importa é que se você entrar hoje à noite com autoridade, isso vai ter que acabar na sua vida e você vai viver os melhores dias da sua vida. Aleluia. Essa igreja grita quando é preciso. Essa igreja se cala quando é preciso. Essa igreja ensina quando é preciso. Essa igreja prega quando é preciso. Essa igreja dança quando é preciso. Essa igreja corre quando é preciso. Na verdade, quem dirige o culto é o Espírito de Deus. E se Ele manda pregar, a gente prega. Se Ele manda ensinar, a gente ensina. Se Ele manda a gente olhar para o vizinho e dizer ha, a gente só vai rir. Só fazemos o que Ele nos instrui. Amém, queridos? E a Bíblia diz no verso 18. Eu já li, verso 16 e 18. 17 e 18. Sabe, queridos, nós temos uma tendência de trazer as coisas, de querer humanizar Deus. Na matemática, os valores, a ordem dos fatores não altera o produto. A gente acha que isso não influencia, mas em Deus influencia. A gente não tem que estar atrás desses sinais. Ei, tu tá sabendo que tem uma mulher de poder ali? Menina, tem uma mulher. Maria, só falar o nome dela, me arrepei todinho. Sabe, irmão, você nunca vai fazer isso comigo aqui não. Eu sou uma mulher de poder, mas quem anda comigo tem poder também. Sabe por quê? Porque aquele que deu poder para mim, deu para você. Eu nunca vou trazer para mim a glória e a honra, porque eu sei que quem me revestiu de autoridade, de poder, foi o Senhor. Sem Ele eu não sou nada disso. Amém, queridos? Vá para o Evangelho de Lucas, passe algumas páginas. Lucas capítulo 10, verso 17. Tem gente que vive na peleja, na prova, na moinha de Jeová, e ainda bota a culpa em Deus. E a Bíblia diz, Deus disse: eu não estou com minha mão encolhida, que eu não posso te abençoar. Ah, porque Deus está segurando minha bênção. Não, meu irmão, Ele não segura não. A Bíblia diz é que Ele derrama. A Bíblia diz é que Ele faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Se tem algum erro aqui é com a gente, é daqui para lá, não é de lá para cá não. Pois vamos consertar bem aqui esse negócio hoje à noite. E começa a dizer o que diz lá no Nordeste: ó, Satanás, eu vou te mostrar bem aqui que quem canta de galo agora na minha casa sou eu. Ah, porque lá em casa o negócio está tudo se quebrando, é os meninos tudo se batendo, é as coisas se destruindo, é os óleos eletrodomésticos queimando. Eu para sair no carro, o carro bateu 3 vezes, parece que tem uma mandiga, parece que tem um encosto. Tem porque você está querendo, manda ele sair. Diga: acabou hoje. Acabou hoje, na autoridade do nome de Jesus. Na minha casa não, nos meus negócios não, nos meus filhos não. Aleluia. Lucas capítulo 10, versículo 19. Quem já recebeu presentes aqui? Quem já recebeu presente caro? Vai diminuir nas mãos. Quem já recebeu um presente como uma joia, como um perfume muito caro, que você guarda e não quer usar sempre? Você só usa no final do ano. Não tem ninguém aqui, isso é só lá para as bandas do Nordeste que acontece isso. O presente, querido, ele só pode ser tido como que você recebeu quando você usa. Tem gente que toma banho e se enxuga com a toalha que parece mais um pano de chão, mas no guarda-roupa tá cheio de toalha bordada com renda, renascença, renda não sei o quê.
mas está guardada. Mas tem a toalha boa. Isso é só lá no Nordeste que acontece isso, amém, irmãos? Estou só trazendo um exemplo de lá para cá. Tem gente que toma café num copo do elefante, do extrato de tomate. Mas tem uma cristaleira chiquérrima, de xícaras chinesa, japonesa, mas não toma. Prefere o copinho do elefante. Isso também é coisa só lá do Nordeste. Aqui em Marabá, todo mundo come do melhor, vive do melhor e não guarda nada. E nem também tem aquele sofá que só a visita senta. Os filhos, coitados, comem no chão. Ninguém tem isso, né? Mas, queridos, nós só podemos dizer o que é tomar café numa xícara chinesa se você abrir a cristaleira e decidir usar. O fato de você ter não faz a diferença. O que faz a diferença é você usufruir do que é seu. E Jesus disse em Lucas 10:19: eu, eis aí, vos dei. Vos dei autoridade. Meu irmão, nunca me dê nada dizendo: Sheila, eu queria te dar um negócio para tu usar só o ano que vem. Meu irmão, não me dê não, deixa para dar o ano que vem. Lá em Campina Grande, na Paraíba, a gente tinha uma cultura assim. Só se comprava roupa para 3 momentos no ano. São João, que era muito forte no meio do ano. Natal e Ano Novo. E às vezes pegava uma promoção boa no São João e papai comprava logo a roupa de Natal e Ano Novo no meio do ano. E mamãe dizia: minha filha, pelo amor de Deus, não use não. Mas o que, irmão? Eu não esperava nem lavar. Eu tenho consciência do que é presente. E assim eu faço com as coisas de Deus. Bem, meu irmão, se Ele me deu autoridade, eu não sei você, eu uso e abuso. Mas de uma coisa eu quero te dizer: que do mesmo jeito que Ele deu a mim, Ele deu a você. Ele disse: eu vos dei. Eu vos dei autoridade. Eu vos dei autoridade. É como se nós agora começássemos a distribuir uma cédula de R$10 para cada pessoa. E talvez tenha gente que não tenha dinheiro nem para comprar pão, mas pega a cédula e diz: eu vou guardar para quando for uma hora pior eu estiver precisando. Minha irmã, se você morrer de fome hoje de noite mesmo. Vocês estão aqui? Assim que Jesus distribuiu, eu vos dei autoridade. Está com você, meu irmão. Deus não tem para você esse fim nessa cadeira de roda. Ele te deu autoridade. Você é novo, você tem uma história em Deus. O seu cenário não é morte. A sentença que Deus tem para você, você vai muito mais fazer raiva a Satanás quando se levantar dessa cadeira, quando se levantar dessa enfermidade. A Bíblia diz: Ele nos deu autoridade. Ele te deu, meu irmão. Ele tem escutado as suas orações. Ai, Senhor, eu mereço. Ele te diz: você merece. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Eu vos dei, Ele deu a mim, Ele deu a você. Ah, mas é porque assim eu não tenho muitos anos de crente, irmã. Assim, sabe? É a primeira. Ei, meu irmão, aceitou Jesus, recebeu essa autoridade. Sabe por quê? Porque não é por você, não é no seu merecimento, não é pelo seu título, não é pela sua carga horária de estudo, não é por isso não. É porque você está nele. Ele deu a você o nome. E Ele diz: eu vos dei autoridade. É assim que tem na sua Bíblia? Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa: quem está dando aqui é Jesus. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpente e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Enfermidade, poder do inimigo. Finanças, escassez, poder do inimigo. Destruição de lares, poder do inimigo. Filho nas drogas, destruição do inimigo. Diagnóstico, destruição do inimigo. Ei, aí, o que é que eu faço? Eu sei que são obras do inimigo. Jesus disse: eu vos dei autoridade para destruir as obras do diabo. Quem está em Lucas 10:18?
Ah, meu irmão, vou te dizer um negócio. Eu gostaria de pegar Satanás pelos chifres, mas só que ele não tem mais. Porque o meu Jesus que me deu essa autoridade foi lá no inferno, tomou a chave dele. Camarada que não tem nem a chave da casa dele, e você dá poder para ele destruir suas finanças, destruir seus sonhos, destruir seus sentimentos. Você ficar em cima de uma cama com depressão, querendo tirar a vida. Meu irmão, é como se você tivesse com medo de um gato banguelo e achando que é um leão. Ah, mas a Bíblia diz que o Satanás está procurando a quem possa tragar. Ele ruge como leão. Ele ruge como? Porque quem é leão? O leão da tribo de Judá é Jesus. Ele ruge. Ele só faz zoada. Ele só faz barulho. E você vai ver onde é que Satanás está. Ah, porque eu não gosto muito daquela igreja, porque diz, Satanás debaixo dos meus pés, pisa na cabeça do diabo. Para que isso? Eu vou te mostrar por quê a gente faz isso. Amém? E ele diz, eu dei autoridade para destruir as obras do diabo e todo o poder do inimigo. E nada. Irmão, o que é nada? Não, meu irmão, diga de novo aí o que é nada. O que é que está fazendo mal hoje à noite? Sentimento, depressão, ansiedade, palavra maldita, disseram que ia te matar, disseram que tu... Meu irmão, nada. Ah, porque tu tá sabendo, pegar, tem um povo aí orando, viu, para a igreja Verbo da Vida fechar. Pois deixa eles bem orar bem aí, porque quanto mais ora, mais a gente cresce. Ah, tu sabe que tem um homem aí que está dizendo que o rema vai fechar. Pois deixa ele dizer, porque agora nós vamos abrir em Paraupebas, nós vamos abrir nos Índios, nós vamos abrir em Altamira, nós vamos abrir em Tucuruí. E 2021 vem escola de ministro, vai vir escola de missões, vai vir escola de cura. Pouco me importa o que dizem, o que me importa é quem me enviou e o que ele disse. Sabe, irmão, nós não temos dúvida do que nós viemos fazer aqui não. E nada. Eita, tu tá sabendo que fizeram um trabalho e colocaram o teu nome na boca do sapo, por deixar o nome lá para ver se ele fica abençoado. E tu não sabe é de nada, botaram o teu nome lá dentro e costuraram na boca dele. Pois pronto, é uma possibilidade dele ser abençoado até ele morrer. Ah, porque um dia na nossa cidade veio uma mulher se acabando de chorar na porta lá de casa. Pastor, que foi, Vava? O nome dela era Vava. O que foi, minha filha? Estou desesperada. Lá em casa está a calçada todinha cheia de terra de cemitério, pastor. E Leonel disse, minha filha, qual o problema? Pastor, essa cor é muito ruim, cemitério, é maldição. Ele disse, pois minha filha, pois bota para cá para ver se produz melhor minhas plantas. A gente só não tinha terra de cemitério, mas as plantas eu ia buscar lá. Eu era bem amiga do couveiro, ia eu e outra menina pegar as plantas de lá, porque elas são bem bonitas as flores. Meu jardim todinho, não se escandaliza não, pois era bem aí do cemitério. Aí Leonil disse, pois Vava, traga aqui, meu filho, por favor, a terra. Porque a gente não conseguiu trazer a terra de lá, só vê as plantas, deixa aqui que elas vão ficar melhor ainda. Sabe o que é isso, irmão? Ah, isso aí é soberba. Não, isso é saber quem é. Não é por mim, não é na minha força, não é na minha habilidade, não é no meu conhecimento, é porque Ele me deu. Meu irmão, eu não pedi, Ele deu. Dado é dado. Quem já teve quando criança alguém que lhe dá alguma coisa e você diz só meu? E tem coisa que você recebe, Toninho dizia só meu. Eu ainda dizia de vez em quando, é meio teu. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus nos deu autoridade. E eu quero dizer para você, é meu e seu. É meu e seu. É meu e seu. Nada, absolutamente nada vos causará dano. Doação é presente, entrega é opcional. Isso é original. Quando a Bíblia diz eu vos dei, quando Jesus diz eu vos dei, essa doação é opcional. Você recebe se quiser, você usa se quiser, e eu gosto é de usar. E eu creio que pessoas vão sair daqui hoje usando essa autoridade que Jesus te deu. A Bíblia diz nada. Isso significa nada, nunca
Certamente que não, de modo de nenhum, de forma alguma, nada te causará dano algum. Amém, queridos? Abra comigo para a gente encerrar. Efésios capítulo 1. Obrigada, Senhor, pelo ar-condicionado na cara do pregador. Quem está com frio aí atrás? Tem gente que está pedindo para baixar o... Não tá errado, minha irmã. Nós temos que ter frio aqui, em nome de Jesus. Amém? Tem umas roupas tão bonitas para vir para cá e nunca posso colocar. Amém, irmãos? Efésios capítulo 1. Eu quero ler a partir do verso 18. Não, 19. Acharam? Vamos ler 18. Isso era Paulo orando pela igreja de Éfesos. A igreja de Éfesos, diferente das demais, não era uma igreja tão trabalhosa. Se você vê no início do capítulo, você vê que ela era uma igreja que andava em amor, ela andava em fé. E Paulo mesmo assim orava por ela, dizendo: não cesso de dar graças a Deus, lembrando de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Deus, para que seja iluminados os olhos do vosso entendimento. Amém? E aí ele continua dizendo aqui, verso 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ou seja, era uma igreja que ainda não tinha chegado ao pleno conhecimento. Eles não tinham ainda percebido em clareza o que Deus tinha feito para ele. É como algumas pessoas que dizem assim: eu queria ser curado, se Deus quiser. Mas a Bíblia não diz, irmã, que tudo tem que dizer se Deus quiser. Mas, queridos, a gente só pode colocar se Deus quiser naquilo que a gente não sabe se Ele quer. Mas cura Ele quer. Ele disse que pelas pisaduras dele, nós já fomos sarados. O verbo está no passado. Há 2019 anos atrás, Ele se fez enfermo em nosso lugar, para que pela sua enfermidade nós andássemos em cura divina, em saúde divina. Sheila, quer dizer que você não tem doença? Não. De vez em quando vem, mas do jeito que vem tem que sair. Porque nós estamos aqui, nós não recebemos um corpo glorificado, comemos errado, não fazemos exercício físico e às vezes vem mesmo problema de coluna que a pessoa não aguenta nem se baixar. Sim ou não? Mas do jeito que vem, tem que sair. Amém, queridos? Do jeito que vem, tem que sair. Então existem coisas que já estão estabelecidas na palavra, que é da vontade de Deus. Por exemplo, você solteiro, que quer namorar, casar com alguém. Na Bíblia não tem dizendo que você vai casar com essa pessoa. Então aí você bota se Deus quiser. Mas para isso o povo quer botar a fé, né? Não preciso nem orar. Vou usar minha fé, vou casar e pronto. Aí bata a cabeça na parede. Porque nas coisas que Deus já mostrou na palavra, que é da vontade dele, você só toma posse. As pessoas, por falta de conhecimento, por não saberem o contexto do que pregamos e ensinamos, eles nos julgam dizendo: aquela igreja Verbo da Vida é de um povo que manda em Deus, que toca na soberania de Deus. Não. A igreja Verbo da Vida é aquela que obedece o que Jesus disse: em meu nome você vai expulsar demônio, em meu nome você vai lá e cura enfermos. Eu me fiz pobre para que pela minha pobreza vos tornasse rico. Então, se tem alguém aqui que faz a vontade de Deus, somos nós. Nós não tocamos na soberania de Deus, ao contrário, nós não pedimos isso, Ele quem deu. É opcional, na verdade a gente usa o que Ele deu. Mas quem se levanta para criticar, se usar, acontece também. Amém, queridos? Aí ele diz: iluminando os olhos do vosso entendimento, do vosso coração, para que saiba qual a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo o maior poder,
expresso na palavra não foi o mar vermelho sendo aberto. Não foi a arca de Noé. Não, queridos, o maior poder que existe foi o poder de ressuscitar Jesus dentre os mortos. Aí você pode parar para pensar e dizer assim: mas tantas pessoas foram ressuscitadas, inclusive Lázaro. Mas é porque Jesus, ele foi ressuscitado de outro tipo de morte, que não vai dar tempo para falar sobre isso. Vai ser a segunda matéria do Rema 2020. Se matricule e você vai saber por quê. Amém, irmãos? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Esse poder. E esse poder fez Jesus ressuscitar dentre os mortos e o fez assentar à direita de Deus nos lugares celestiais. Amém? E que poder é esse? Olha só: acima de todo principado, potestade e poder e domínio e de todo nome que se refira, não só neste século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Vocês estão vendo porque a gente diz? Principado, debaixo dos nossos pés. Doença, debaixo dos nossos pés. A única coisa que o diabo tem autonomia sobre a sua vida é saber o número do seu pé. Porque é onde ele habita. Debaixo dos nossos pés. Porque a Bíblia diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça. Mas você pode estar pensando: mas Sheila, aí está dizendo que Jesus tem esse poder. Foi dado esse poder a ele. Sim, mas vamos terminar o texto. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Você não está entendendo? Todo o poder que ressuscitou Jesus, que diz que está acima de principado, potestade. Olha, porque tem um demônio que se levantou, tem uma doença que estão pesquisando. Ei, é nome, a Bíblia diz, não só neste século, mas no vindouro. Ele tem um nome que ele deu à igreja. Sabe, queridos, para você entender isso, Jesus estava aqui na terra e ele precisou expulsar demônios, como nós lemos, aquele demônio na sinagoga. Jesus curou enfermos, sim ou não? Jesus expulsou demônios, sim ou não? Jesus ressuscitou mortos, sim ou não? Você quer saber por que ele deu à igreja? Porque a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele foi estar no lugar onde ele saiu. Ele voltou para os céus. Ele está com o Pai. E quando ele estava indo, para você entender, ele olhou e disse: bem aqui, rapaz, todo o poder foi me dado, no céu, na terra e debaixo da terra. Enquanto eu estive aqui, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu ressuscitei mortos, eu preguei a palavra com autoridade, eu ensinei com poder, eu fui exemplo, eu fui próspero. Mas agora eu estou indo lá para o céu, lá não tem demônio, lá não tem enfermidade, lá não tem escassez, lá não tem perseguição. Sabe de uma coisa? Eu não preciso levar isso para lá. Toma, igreja. E aí, meu irmão, você vai receber ou não?